Beleza, galera. Então vamos lá. Cara, hoje o tema ele é um tema, para mim, talvez o mais interessante, que é possível fazer 20 mil reais por mês dando aulas personalizadas? Esse é o tema. E esse tema ele acaba que gerou, cara, uma enxurrada de comentários, percepções das pessoas a respeito. E, e aí a gente vai trocar ideias, a gente vai compartilhar aqui, a gente vai conversar a respeito com essa intenção de podermos compartilhar informações e eu dar as minhas percepções do que eu tenho, do que eu enxergo desde que eu comecei a ser um professor e trabalhar dando aulas, ensinando e etc. Então, dica que eu peço, então assim, é possível? É possível. Eu vou mostrar aqui que é possível, beleza? Então, o que eu peço para vocês? Que vocês, se vocês estão vendo no YouTube agora, inscreva-se no canal, curta. Eu acho que isso é importante para isso se manter vivo, para essa minha ideia de mais ou menos um ano se manter viva, da gente estar aqui compartilhando informações que possam contribuir com você, com alguma pessoa que você conhece, com algum amigo que você conheça, tá? Então, Facebook, Instagram e YouTube. Então, nos 3 canais. Então, vamos lá, vamos conversar a respeito desse assunto e tão polêmico, eu poderia dizer assim, pelas respostas que eu tive, porque uma coisa que ficou muito claro, de verdade, muito claro para mim foi a maioria das pessoas, elas sonham que gostariam de ganhar isso. Só que a maioria das pessoas se enxergam que é impossível chegar nesse valor. Então, se eu colocasse assim, 20 mil reais, uma meta, eu tenho a meta de dar aulas, de ser professor, seja do que for, eu tenho a meta de ganhar 20 mil reais. Então, todo mundo sonha com aquilo, seria um sonho, seria o ideal, seria top, nossa, opa, eu quero. Essas foram as respostas que foram chegando. E aí, qual que é a realidade das pessoas? Está bem aqui embaixo. E elas não conseguem enxergar, e talvez você que está aí desse lado agora assistindo, elas não conseguem enxergar que isso é capaz. Se a Tati Garcia for a Tati que eu estou pensando, é a mesma. Tati que está aí, cara, a Tati foi aluna, se eu não me engano, ela não chegou a ser instrutora lá no meu início. Eu lembro de eu começando a ser professor, e a Tati, que querida, feliz de estiver aqui. E aí, você tem esse patamar lá em cima, que é o sonho, as pessoas almejam, só que a realidade está aqui embaixo, e a impressão que eu tenho conversando com as pessoas é que esse vácuo, essa distância entre a realidade e o sonho é tão grande, é um abismo tão gigantesco, que as pessoas começam a perceber, a se colocar, não é perceber, elas se colocam de uma forma que aquilo vai ser impossível. E o grande ponto aí, quando eu comecei, e aí contando um pouco da história, quando eu comecei em 2000 a dar aulas, a minha impressão era, na época, há 20 anos atrás, mais ou menos, então, há 20 anos atrás, a minha impressão é que o patamar que um professor poderia chegar era mínimo, era um patamar muito pequeno. Eu nunca almejei, e isso eu estou falando de 2000, e foi passando os anos, 2005, 2008, 2010, o patamar que eu enxergava era um patamar ali, se eu ganhasse 8 mil reais, 10 mil reais por mês, seria tipo um sonho, literalmente um sonho. O que eu tenho visto é que esse ponto, essa distância, essa realidade desses primeiros 10 anos, de 2000 a 2010, continuou viva. É a realidade que eu vejo hoje. É a profissionais, o quanto eles ganham, é uma realidade que realmente me assusta. Só que, ao mesmo tempo que me assusta, o que eu acho que... Acho não, tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. As pessoas, elas podem atingir esse sonho. Então, quando eu falo, a Bianca está aqui falando sonho,
Cara, é um sonho. O sonho, o que eu enxergo? O sonho, ele nos motiva. Então, quando nós sonhamos, quando nós imaginamos, quando nós almejamos, quando nós temos uma meta, aquilo nos motiva, teoricamente, a fazer. O grande ponto é que as pessoas sonham, mas elas não agem para que esse sonho mude o cenário e não seja mais um sonho, seja realidade. Então, quem está aí desse lado, está ouvindo, é realidade, não é sonho. O sonho foi o primeiro passo que você deu. A partir dali, você tem que agir e ter certeza que é algo que eu não tive no meu início, ter certeza que tem pessoas, que tem profissionais que estão chegando num valor de 20 mil por mês. E eu posso afirmar que tem profissionais que estão extrapolando muito esse valor. Isso eu posso afirmar para você. Então, vamos mudar essa ideia de sonho, sonho, sonho. Vamos começar a agir em prol disso. Vamos começar a transformar esse primeiro pensamento, esse sonho, essa mentalização em algo real, em algo que está e que deve estar nas suas mãos. Tá? Esse é o primeiro assunto. Aí, quando eu falo da história, eu acho que assim, as pessoas, e talvez aqui alguns vão se identificar, a minha história, ela começou nesse sentido. Eu ganhava muito pouco. A minha história começou com eu entrando numa profissão que eu não tinha exemplos, que eu falei que agora é um pouco não, muito diferente do que era no passado. Porque no passado não tinha exemplos. Não existia exemplos, não tinha, dentro do cenário, não tinha exemplos de profissionais que, dando aulas personalizadas, ganhavam um patamar muito alto. Se existiam, eram exceções, assim, raríssimas. Hoje, não é assim. Então, assim, volto a frisar aqui, galera que está desse lado, se você acha que não é possível, saiba que tem muita gente ganhando isso, tá? Aí, o que acontece? Naquela minha realidade, eu ganhava muito pouco, eu pagava para trabalhar. Aqui está o Dani, que é um amigão meu, morou comigo lá na Califórnia, e ele está falando aqui, palavra-chave é objetivo. Certeza, acho que uma palavra essencial para algo que você queira é você ter um objetivo claro. E aí vem outros elementos associados a isso. Além do objetivo, você tem que ter vontade de fazer. Você tem um objetivo? Você vai ter um objetivo. Eu posso criar qualquer objetivo. Eu tenho um objetivo de, como eu tinha alguns anos atrás, eu tenho o objetivo de morar na Califórnia novamente. Mas só o objetivo, ele pode... É um objetivo. Eu preciso agir. Eu preciso colocar em prática ações que transformem esse objetivo não mais em um sonho, mas em realidade. E quando a gente fala disso, aí voltando lá na minha história, então, foram anos e anos pagando para trabalhar. Foram anos e anos que, assim, estava no limite para o negativo. Era uma perrenga. Talvez muitos se identifiquem aqui. Tipo, a gente trabalhando para... na época, eu e a minha namorada, hoje uma grande amiga, aluna nossa da escola, que é a Paty, a gente chegando à noite e não tendo o que jantar. Literalmente era isso. Eu não estou mentindo aqui, eu não estou falando nada. Era essa história. Chegando à noite, trabalhando o dia inteiro e chegando à noite não tendo dinheiro para comer, para comprar uma esfirra no Habib's. Era isso. Essa era a realidade. E talvez muitos aqui tenham essa realidade. E o que eu quero propor? Eu quero te mostrar que é possível essa realidade ser transformada. É possível, tá? Não congele a sua mente que há um sonho, mas que ele está muito distante, que você está aqui ao azar, tá? E aí, o que acontece? Essa realidade, aos poucos, ela foi se transformando na minha mente. Eu tinha muito claro, mesmo passando todas as perrengas do mundo, eu tinha muito claro o que eu queria. Então, eu tinha um objetivo, como foi citado aqui pelo Dani.
Além do objetivo, como foi até falado, quando eu joguei a pergunta sobre esse assunto, um dos comentários, e também apareceu, eu fui selecionando, mas apareceu muitas vezes, era, você precisa, para você atingir isso, antes de você querer atingir, você precisa saber se você gosta do que você está fazendo. Obviamente, você pode chegar num resultado muito expressivo, mesmo não gostando do que você faz. Só que a chance de você chegar no seu objetivo, de você conquistar o seu sonho, fazendo algo que você goste, é muito maior. Tá? É muito maior. Então, ó, isso já entra como ó, concurso. Tá? Para mim, assim, você amar o que você faz teria que ser o mínimo. Se você, assim, eu vou falar principalmente nesse nicho, de ensinar alguém, de passar conhecimento a alguém. Então, quando a gente está falando aqui dessa realidade, pode ser a realidade de você, está aí agora. A realidade de não enxergar, ou enxergar que esse sonho está muito distante. E as perrengas todas, só que eu nunca tive receio de trabalhar. Então, eu sempre fui uma pessoa que em algo. E aí o que aconteceu? A partir de 2010, eu comecei a entender e comecei a enxergar que tinham exemplos de pessoas chegando nesse resultado. E isso era muito importante. Pessoas que me motivavam a enxergar que era possível, que o sonho já não era mais tão distante assim. Mas para que eu chegasse nesse sonho, eu precisaria mudar algumas coisas. Um dos pensamentos que mais apareceram e que eu começo a perceber que é uma coisa muito comum é que as pessoas querem que o sonho ele caia lá do céu, venha no colo. E que a partir do momento que cai no colo, eu tô tranquilo, eu tô lá deitado na rede, tudo aquilo que eu almejava caiu no meu colo. E o que acontece? Não é assim. Esse processo não é assim. É fácil? Nem um pouco. Nada, nada na vida de quem conquistou alguma coisa é fácil. Nada. Então, a primeira objeção que eu quero tirar da frente é fácil? Não, é fácil. Se você achar que vai fazer nada e chegar num resultado expressivo mensal, constante e disciplinado, esqueça. É fácil. Então, o que eu tenho que te ensinar, o meu conteúdo não é para você. Então, o que eu tenho a falar inicialmente é isso. É fácil? Não é. Mas é extremamente palpável totalmente. Está nas mãos, está ao seu alcance. Você pode chegar, você pode fazer. Tá? Então, a gente precisa sair, eu estou aqui sair da zona de conforto total. Você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa sacudir, você precisa se movimentar. Você precisa mudar determinados hábitos. É uma mudança de hábito constante. Constante, constante, constante. Porque o que acontece é que as pessoas, elas acham, e assim, não, as pessoas não acham isso, as pessoas não pensam isso, as pessoas pensam. Eu fiz uma pesquisa enorme com os profissionais, muitos profissionais querem isso, eles querem trabalhar pouco e ganhar muito. Isso é viável? Hoje, com o mundo digital, talvez seja. O trabalhar pouco quer dizer dar poucas aulas. Mas a pessoa que está trabalhando no digital está se matando de trabalhar no digital. E aí, se tivessem exemplos aqui que entrar alguém aqui que eu sei que está no mundo digital e está ganhando muito, eu falaria. Mas tem várias pessoas que estão no mundo digital e que eles dão a mesma quantidade de aulas personalizadas que eu dou, não. Só que essas pessoas estão trabalhando no backstage, estão trabalhando nos bastidores de uma forma absurda. Com um conteúdo gigante, com realmente parrudo, um conteúdo muito. Então, assim, nada cai do céu. Então, se você está achando que você vai ganhar esse valor sentado na rede, não vai acontecer. Tá? Então, essa é a primeira objeção que eu quero quebrar aqui. Então, não pense dessa forma.
Depois, uma outra coisa que eu acho muito importante é que, assim, o que que eu vejo? Ah, acredito, uma coisa relevante, para quem está aqui ao vivo, o que que eu peço? Cara, o que eu estou me propondo agora, numa live como a de hoje, e que talvez seja o tema que eu mais gosto de falar, é quase uma mentoria, uma consultoria. Para quem é professor, manda as perguntas. E aí eu vou aqui fazendo como se fosse uma mentoria. Então, o que acontece? Eu venho das artes marciais, minha história é das artes marciais, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e eu associo muito qualquer profissão, qualquer uma das profissões, a esse passo a passo, do iniciante ao avançado até o mestre. Então, eu procuro enxergar por esse meu background de artes marciais, eu procuro enxergar dessa forma. Então, do faixa branca, do iniciante, até os mais graduados nas artes marciais. E o que, que acontece com isso? Eu sou um faixa branca, e muitos faixas brancas, eles já acham que eles podem ser um faixa preta, um faixa coral, um faixa vermelha, um faixa branca e vermelha, no caso do jiu-jitsu, né? Que é o ápice ali, ou os DANs na faixa preta. Então, esse cara iniciante, ele já acha que ele pode, que ele já é um faixa preta. E ele ainda não é. Faço uma ressalva aqui. O faixa branca, ele pode, de uma forma muito rápida, avançar num resultado de faixa branca para faixa marrom e preta rápido. Muito rápido, tá bom? Mas ele precisa depois, depois que esse branca aqui, ele tem todo um caminho para percorrer para chegar lá nos graduados. O faixa branca, como eu, quando eu comecei, o que aconteceu comigo? Eu sou apaixonado por viajar. Para quem me conhece, eu sou apaixonado. Talvez um dos fatores que eu mais trabalho é para que eu possa viajar. E durante esse período de perrenga, de 3, 4, 5 anos, eu fiquei 3, 4, 5 anos sem viajar. Eu não tinha dinheiro para comprar uma esfirra. Como é que eu ia pensar em poder pegar um avião e ir, sei lá, para o Nordeste, ou ir mais distante, porque eu amava esquiar, eu amo esquiar há muito tempo, e esquiar na Europa. Inviável, impossível, literalmente impossível. E aí, o que eu acredito? Esse faixa branca, então esse cara que está começando, ele tem que mudar os hábitos. Quando ele começa a mudar os hábitos dele, quando ele começa a não enxergar daquela mesma forma que ele estava fazendo, então ficar ali martelando na mesma tecla e não muda, isso é o primeiro grande erro para você não chegar no resultado, tá? Se eu pego um profissional qualquer, então que vou pegar a média, tá? Talvez seja a média, a sua média que está aqui agora. Então, um profissional, um professor que dá aulas e que ganha ali um faixa branca, seria como se fosse um estagiário, ele está começando. Então, vamos pegar ali uma faixa do quê? 2.000, é um profissional que vai ganhar 2.000, 3.000 reais por mês. Então, beleza. Esse faixa branca, ele tem a possibilidade, teoricamente, vai ganhando know-how, vai ajustando o seu formato de trabalho, e ele vai passando para 4, para 5. Faço uma parte aqui, paro. O ponto é, na minha pesquisa, os profissionais de 1 ano, faixa branca, de 5 anos, teoricamente um mais graduado, um faixa roxa, um profissional de 10 anos, teoricamente um faixa marrom, e os faixas pretas, a maioria está ganhando nessa faixa de 3 a 5 mil reais. Seja um desses cases. E quando eu falo ganhar, também outra coisa que apareceu nessa pesquisa, nas conversas que eu tenho feito, é que a pessoa às vezes fala, eu ganho 10 mil, aí ela ganha 10 mil um mês. Nos outros 11 meses, ela ganha 3.
Então, o seu parâmetro, a sua média, está ali por volta de 4. Não é mais do que isso, tá? Então, você tem que saber, tem que ser real, você tem que jogar, tipo, cartas na mesa, tipo, integridade. Então, se você não está ganhando, cara, beleza, a sua realidade, lembra? Sonho e realidade. Eu tenho um sonho, eu tenho a minha realidade. Então, eu tenho que saber que esse sonho, ele não está tão lá em cima. E a minha realidade pode ser transformada. E a gente vai aproximando isso. Aproximando até a realidade ser essa daqui, do seu sonho. Tá? E aí, esse cara que está começando, esse faixa branca, ele está ganhando essa faixa de R$ 3.000. Digamos que seja um faixa branca, mas agora é um faixa branca que tem. Eu vou citando os itens aqui. Uma faixa branca que ama o que faz. É um faixa branca que ele realmente ele tem uma excelência técnica, ele busca ir atrás de conteúdo, ele busca ir atrás de conhecimento, ele está atrás de conhecer mais, ele quer conhecer mais. Então já tem aí, ele já deu 2 grandes passos. É um cara que gosta do que faz, que acredita no que faz, que tem um sonho. E ao mesmo tempo, é um cara que está indo atrás, ele tem excelência técnica, ele está indo atrás de conhecimento, ele está indo atrás de conteúdo. Aí tem outros passos, mas a gente para aqui. Um cara que fizesse isso, vamos jogar aí números que fazem parte da realidade, tá? Então é um cara que está ganhando R$ 3.000. E aí esse cara que está ganhando R$ 3.000, eu não vou nem falar quantas aulas ele está dando, tá? Mas digamos que esse cara, ele queira, ganhando R$ 3.000, ele queira aumentar a sua quantidade de aulas, digamos que ele esteja dando 2 aulas por dia. 2 aulas por dia. E ele está ganhando R$ 3.000. Eu acho demais, são muitas aulas para pouco, tá? Mas, digamos que seja essa a realidade. E o cara quer mudar o que ele está fazendo agora. Esse cara, se ele der mais 2 aulas, vamos colocar uma aula, vai, para não ser, não é o Dani que quer dar um monte de aula, é um cara que quer trabalhar um pouquinho mais só. Então o cara dá 2 aulas por dia, o cara vai dar mais uma aula por dia. Por essas 2 aulas que ele tem até hoje, ele ganha R$ 3.000. Talvez ele trabalhe lá numa academia, talvez ele tenha ali um aluno personal e ele cobra super barato. Não vou entrar nesse mérito. Aí, porque aí teria que ser a realidade de cada um. Seria, como eu falei, vocês aqui me jogando perguntas ou cases e eu vou fazendo como se fosse uma mentoria. Essas 2 pessoas que ele dá aula, ou esse grupo, ou 2 aulas, né, na verdade, 2 aulas por dia. Esse cara vai dar uma aula personalizada a mais por dia, cobrando R$ 200 por hora aula. Ah, Dani, R$ 200? É, R$ 200. É o que eu cobro? Não. Está abaixo do que eu cobro, tá bom? Mas vamos colocar lá, R$ 200. Então, R$ 200, uma aula a mais por dia. Digamos que esse cara, ele queira trabalhar só de segunda a sexta. São mais 5 aulas. 5 aulas. Me acompanhem aí, tá difícil eu fazer números sem anotar, mas vamos lá. R$ 200 por aula. 5 aulas na semana. Só isso já dá R$ 1.000 a mais numa semana. 4 semanas são R$ 4.000. O cara que ganhava R$ 3.000 passa a ganhar R$ 4.000 a mais. Ele passa a ganhar R$ 7.000. Tá? Está longe. O meu sonho é ganhar 20. O meu sonho é ser faixa preta. Mas eu ganho 3.000. Eu sou faixa branca. Está longe, está longe. Mas será que está tão longe assim? Não. Será que é irreal o que eu estou falando? Não é. Não é. Eu venho dando consultorias e treinamentos para muita gente que está nessa faixa aqui, ou bem próximo a essa faixa aqui. E aí, são pessoas que já se graduaram, alguns com mais tempo, alguns com menos tempo, alguns com mais experiência, outros com menos experiência, mas que estão focadas em seguir um passo a passo, em fazer a coisa que vem dando certo. E essas pessoas, elas foram chegando nesse patamar. De novo, um patamar mensal, não é um patamar de uma vez na vida, uma vez no ano. É um patamar mensal.
tá? E aí, quando chega a esse ponto, essa pessoa, e eu estou falando de uma pessoa que quis dar uma aula a mais por dia, uma aula a mais. Então, para aqueles que estão aí desse lado e estão pensando, quem faz isso é o Dani, que dá 8 aulas por dia, que dá 7 aulas por dia, que já chegou a dar 12 aulas por dia. É o Dani que está falando, é o Dani que não dorme. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de uma pessoa que quer dar uma aula, a pessoa dava 2, ela vai dar uma aula a mais por dia. 5 aulas a mais na semana. 5 aulas a mais na semana. É muito? Aí eu não sei. Aí eu volto lá pro fator. É fácil? Não. Você quer ganhar? É o seu sonho, como muitos falaram? Então, se é o seu sonho, então, peraí. Então, vamos para um passo para trás, e aí você vai falar, meu sonho é esse, mas eu não quero trabalhar muito. Eu não quero me doar muito. Então, beleza. Então, tudo é compensado. Então, se você trabalha pouco, a tendência é você ganhar pouco. A não ser, sei lá, você jogou na Mega Sena e ganhou. Beleza. Estatisticamente, você vai ser o 0,0000001% que tem a chance de ganhar na Mega Sena. Continuo falando, para quem está ao vivo, se tiver alguma pergunta, me manda. Eu consultoria aqui ao vivo, tá? Essa é a ideia, a gente tem mais uns minutos de live, e aí eu vou falando. Faixa branca, deu uma aula a mais por semana, aumentou sua arrecadação em mais de 100%. Mais de 100%. Está longe ainda dos 20 mil? Tá, de 7 para 20 ainda está longe. Mas de 3 para 20 estava muito mais longe. Estava impossível. Hoje já não é mais. Tá? E aí, não, mas, cara, eu quero trabalhar, eu quero ganhar mais. E aí, esse cara, ele vai dar uma aula a mais. Já não é mais uma, são 2, são 4 na semana. 4 na semana. Então, essas 4 na semana já seria, ao invés de 4 mil a mais, seriam 8 mil a mais. 8 mil a mais, com 3 que ele ganhava, dá 11. Tá? E aí, me pediram para colocar o tema aqui, eu estou colocando, tá? E aí, dentro desse processo, o que acontece? É possível ganhar 20k mês dando aulas. E aí, o que acontece nesse processo? A gente tem que entender que quando a gente faz... Pronto. A gente tem que entender que quando a gente faz as coisas da mesma forma que a gente vinha fazendo, isso não vai chegar, não vai mudar. Se está tendo o mesmo resultado e a resposta natural das pessoas muda determinadas coisas, muda determinados pensamentos, muda hábitos. Isso vai fazer com que você possa realmente chegar a esse objetivo mais claro, tá? Eu respondo, eu falo sobre isso. Então, assim, a gente tem os 2 primeiros, né, que eu falei. Então, você tem lá, fazer o que você ama. Cara, é básico, mas é importante ver. Você gosta do que você faz? Eu já peguei muito professor que não gosta. Ele porque acabou, tipo, aquilo, e um dia ele acreditou, ele tentou, e fica lá, e nunca mais sai daquilo. Então, se você não gosta, cara, acha alguma coisa que você goste. Depois, procure ser o melhor possível. Vá atrás de ser o melhor naquilo. 3, conquiste o seu maior tesouro. Eu venho falando aqui, em todos os conteúdos, em todas as lives, em todos os vídeos que eu gravei, eu estou passando ações do que eu faço. Estão ali, as informações elas estão ali. Então, o terceiro passo seria conquistar o seu maior tesouro. O seu maior tesouro é as informações dos seus alunos, mas realmente
conquistar essas informações. Eu vejo muita gente falando assim, porque eu tenho as informações, eu conheço meus alunos. E, cara, será? Será que conhece mesmo? Será? Então, muda os hábitos. Reflita, veja, faça um autoestudo e veja se realmente isso está acontecendo. Aí o próximo passo é fazer a conexão. Você tem o maior tesouro, você tem essas informações nas mãos, cara, faz a conexão. Seu conhecimento técnico com o conhecimento que você tem dos seus alunos e ofereça para ele o resultado que ele deseja. Pronto. Aí a explosão de resultados, de divulgação, e para que você alcance o resultado que você está esperando. Tá? Então, junta esses fatores e coloque em prática. E transforme aquilo que você está querendo, o seu sonho lá de cima, em realidade. Eu falei que o faixa preta seria o cara ali, né, que está ganhando os 20 mil. Cara, eu posso falar que hoje em dia tem exemplos de gente ganhando muito mais do que isso. Muito mais. Tá? São pessoas o quê? Que elas começam a colocar o seu know-how. São pessoas que estão desenvolvendo aí plataformas gigantescas. Eu dei um exemplo outro dia do Lapa. Então, um professor, um personal trainer, que criou lá o Lapa Team. Hoje tem lá a plataforma dele, estou divulgando aqui, que é muito legal. De cara que plataforma totalmente ao vivo, numa vibe diferente, como se estivesse numa academia online. Cara, super irado. O cara com certeza está faturando muito. Muito mais do que 20 mil reais por mês como profissional. Tá? O que fazer para ir aumentando o valor da hora aula? Cara, eu já falei sobre isso aqui, tá? Esse assunto, Bianca. Então, assim, esse é um grande paradigma que as pessoas têm. Um paradigma do online e o presencial. Cara, esqueça isso, esqueça. O mundo mudou. Aquilo que falava no passado, o novo normal, cara, é a realidade, a nossa realidade hoje. O online, ele está aí. A qualidade do online tem igual a qualidade do presencial. Igual. Exatamente igual. A galera não quer pagar menos. Não é a realidade que eu tenho visto. A galera não quer pagar menos. Tudo depende do que você entrega. Se você entrega um trabalho realmente personalizado, desculpa, a galera não quer pagar menos. A galera não vai pagar menos. Ela, se tiver mesmo, e ele tem mais do mesmo, por que ela vai pagar mais? Ela vai pagar mais do mesmo. Só que ela vai pagar o mais barato do mais do mesmo. Agora, se o seu trabalho é diferenciado, cara, isso é uma explicação muito mais detalhada, muito mais cuidado. Outros acham que é plataforma, mas tem um acompanhamento. Aí você vai achar ali a sua forma, o seu que você acredita ser mais caro. Agora, plataforma por plataforma, mesmo, ele vai pagar o mais barato. Ele prefere pagar R$20,90 ou prefere pagar R$200 uma plataforma que esteja tudo lá já congeladinho ou ele prefere fazer as aulas online comigo, sendo que eu vou dar um trabalho direcionado e personalizado e o cara vai pagar muito mais. Em relação a personal, então agora isolando, não mais aula de grupo e aula personal, cara, não tem diferença. Não tem diferença. É que muitas pessoas continuam no paradigma. Eu amo dar aula presencial. Eu amo ir lá e ajeitar o aluno e tocar o aluno. E conseguir corrigir o aluno. Eu amo isso. Cara, mas eu consigo fazer isso com a mesma qualidade aqui. Entrou aqui um aluno da nossa escola, o Kiko. Cara, o Kiko começou com a gente no online. E tenho certeza que está se desenvolvendo um monte no online. Então, tudo depende de qual, de novo, eu falei lá do passo a passo, né? Você tem um primeiro passo, que é vamos passar esse. Excelência técnica, que são as funções dos alunos, de forma mais profunda. Conectando isso, a tendência é que você conduza o seu cliente, o seu aluno, a um resultado muito expressivo. E aí, com esse resultado expressivo, não tem porquê
obviamente, e aí por isso que eu fui falando aqui, quem queria mandasse pergunta e fizesse comentários e tal, para eu conseguir ir ajustando. Eu hoje meio que abri surpresa como se fosse uma mentoria. A gente está chegando aí no final da live, nos últimos minutos, mas a ideia era exatamente essa, poder contribuir, poder ajudar de alguma forma a mudar o cenário que você vem vivendo. Eu acredito que o grande ponto é que as pessoas estão congeladas num mesmo pensamento. Os profissionais estão querendo fazer a mesma coisa. O que faziam no presencial, faziam no online. Não é. Outro momento, é outra forma. Então, eu preciso me ajustar ao online. Agora, esse passo a passo que eu estou falando é exatamente isso. Não muda. Não muda. Eu faço o que eu amo. Eu corro atrás, vou atrás e agarro todas as possibilidades de melhorar na excelência técnica. Eu vou a fundo no aluno, eu quero conhecer o meu aluno a fundo. Eu conecto essas informações junto com a minha técnica e proporciono o resultado. É isso. A partir daí vem divulgação, a partir daí começam a vir mais resultados muito mais expressivos, a partir daí começa a realmente chegar no resultado que você deseja. Não tem segredo. E eu posso até afirmar, eu estou falando aqui para professores, mas eu posso afirmar que isso vai para qualquer profissão. Para qualquer. Entrou aqui uma aluna minha, personal, que é a Paulinha, que trabalha com óleos essenciais. Cara, qualquer uma, se ela quiser ser uma puta representante de óleos essenciais, não tenha dúvida. Esse passo a passo que eu falei é importante. Não tenha dúvida. Vou dar um exemplo aí, óleos essenciais, não tem nada a ver com com o meu nicho. Mas vamos lá, óleos essenciais. Ela precisa gostar, amar o que ela faz, ela precisa ter excelência até, ela precisa conhecer aquilo a fundo, ela precisa conhecer o que ela se propôs a fazer. Depois, o que ela precisa fazer? Ela precisa ter as informações das pessoas. E aí o que ela pega? O conhecimento fundo dela, as informações das pessoas, ela fala, cara, Dani, você que estava passando por isso, você estava ansioso, cara, esse olhinho é essencial para você. Pronto, ela começa a ser valorizada, ela começa a mostrar para mim, que ela tem conhecimento, 2, ela me dá atenção, 3, ela me proporciona resultado. Se eu chegar no resultado com o que ela me propôs, pronto, eu já sou cliente da Paula. É isso. E isso é qualquer nicho, e para os profissionais é igual, tá bom? Então a ideia desse perfil, desde o início, era essa, era poder trazer conteúdo, era poder mostrar para você, profissional, professor, que você pode chegar num resultado muito mais expressivo, muito mais expressivo. Eu dei aqui um exemplo bem simplório, jogando aí coisas aleatórias, mais coisas reais, coisas que eu tenho visto. Então, um cara que ganhava 3 mil, num primeiro exemplo, passou a ganhar 7. Um cara que ganhava 7, passou a ganhar 11, com pequenas mudanças, tá? Então, fica essa ideia, né, do que eu passei aí para vocês, e fica o convite, então sigam esse perfil no Instagram, sigam o perfil no YouTube, sigam o perfil no Facebook, e se você curtiu, comente, faça sugestões, tudo que vocês falam aqui, tudo que vocês falam nesses perfis, nesses canais, funciona para que esse perfil esteja mais rico, para que esses conteúdos estejam mais ricos e que, consequentemente, eu possa contribuir e fazer com que você atinja o seu sonho, mude o cenário, a realidade de hoje e que você possa realmente atingir o seu sonho e não ser mais sonho e ser a sua verdadeira, real e íntegra realidade, tá? Seja ganhar 7, 11, 20, 30, 50 ou muito mais do que isso, tá bom? Então é isso, galera. Beijos para vocês, compartilhem com quem vocês acharem viável e feliz aí por vocês estarem aqui hoje, tá bom? Super beijo. Valeu, Cadinho!